Você falou dos ônibus e uma das tuas propostas tem a ver com bilhete único metropolitano, Metropolitano. né? Porque em São Paulo existe o bilhete único, né? Mas o cara, eu não consigo sair daqui e ir pra... Ou eu consigo sair daqui e ir pra São Caetano Com o usando... bilhete único, não. Não. Você só usa na capital. Porque na capital era uma loucura. Quando tu fala de bilhete único metropolitano, tu tá falando de que região? Tá falando do ABC, isso aí? É que tem várias metrópoles no estado de São Paulo. Sim. A capital é uma metrópole, Aham. o ABC faz parte, Tá. Guarulhos faz parte, Osasco faz parte da metrópole paulistana, Tá. tá? Da capital. A região metropolitana de São Paulo. Tudo isso aí faz parte. Tá. Aí a ideia desse bilhete é o cara comprou uma passagem, ele transita pela metrópole sem a necessidade de pagar uma tarifa, uma outra tarifa, como aconteceu na capital. Na capital é que as pessoas não lembram. Eu participei da gestão da Marta. Ah. E a gente viabilizou esse programa na gestão dela. O cara saía de, sei lá, Parelheiros. Aí vamos supor que ele tinha que baldear, pegar um outro ônibus para ir para Faria Lima. Né? Ele vinha pelo corredor norte-sul, ele pagava 2 passagens. A gente criou um bilhete que era por horário. Ele tinha direito a usar num trajeto de 4 horas, ele podia usar o bilhete, sem pagar de novo. Aham. Então ele passou a mudar de ônibus para metrô para com a mesma tarifa. A ideia é essa, criar isso na metrópole. Você vai dar para o cara tantas horas para chegar no emprego. Isso é maneiro porque, assim, eu imagino que majoritariamente uma medida como essa ajuda o empregador, né? Que é o cara que paga a passagem. Ajuda e ajuda muita gente que não tem empregador. Porque você verdade. está numa economia, né, uma economia que é muito informal, tem muito microempreendedor, tem muito cara que é empresário de si mesmo, ele se emprega numa atividade qualquer e o cara vai recorrer àquele, tem que pagar. Conheço muita gente que gasta R$ 30 por dia para vir trabalhar em São Paulo e voltar para aquilo que a gente chamava pejorativamente de cidade dormitória, porque não tinha emprego lá. Então o cara era obrigado a mudar de cidade para trabalhar. Uhum. Então o empregador, para o empregador pode ser bom, porque ele vai pagar um vale-transporte, né, mais barato. Né? O cara entra com 6% do salário, ele entra com a diferença vai ser menor. Sim. Mas é muito importante para quem não tem empregador. É muito importante, sem dúvida nenhuma. Metade das pessoas não tem empregador, talvez até mais. Eu quero ver como é que tu vai articular isso com as empresas, né? Porque Como a gente fez em São Paulo. Em São Paulo a gente tarifou, chegamos num acordo, vai ter Foi que... tranquilo chegar nesse acordo? Não, Não. não. Óbvio que não, né? Foi um trabalho, mas é um trabalho que tem que começar. Você não vai terminar o trabalho se você não começar, você tem que começar. Se você começar com o primeiro município dando certo, vamos fazer um piloto. Vamos pegar Itaquaquecetuba e fazer o acordo com Itaquá, ou com Ferraz, ou com, sabe, Carapicuíba, que são cidades que têm pouco emprego e muito morador, Uhum. que tem que viajar para trabalhar. Pô, vamos começar com meia dúzia de municípios. Integrou? Ó, funciona. O Estado tem que entrar com subsídio, paulatinamente ele vai integrando cada vez mais cidades. A hora que integrar geral, porra, você não calcula o que isso vai representar de Eu tenho um pouco bem-estar. de medo, cara. Assim, e falando de quem eu não sou cientista político como você, eu não entendo muito eu não sei como funciona as entranhas do estado de São Paulo ou qualquer outro que seja, ou do Brasil, de certa forma. Mas, cara, o meu medo é sempre da onde vai sair dinheiro disso, cara. Porque assim, eu não sei se eu queria pagar mais imposto, sabe? De onde tu vai Claro. tirar dinheiro pra essa parada? Olha, isso aí é uma coisa, Igor. De uma forma geral, porque a É. maioria das propostas, assim, tem Envolve a ver custo, com... Uma coisa assim, a gente tem que ser sincero com a população, porque senão nós vamos estar vendendo uma fantasia. Só tem um jeito de você manter a carga tributária atual e aumentar os benefícios. Quer fazer a economia crescer. Se a economia não crescer, esse modelo não é um modelo... Por exemplo, o Lula. Né? O orçamento do Ministério da Educação era 20 bilhões quando eu assumi o ministério. Quando eu deixei o ministério era de 100.
Lula botou 80 bi na educação. Não aumentou a carga tributária durante os 8 anos de governo Lula. Uhum. Mas a economia cresceu 4,1%. Então, Aí arrecada mais e tal, então, tem você mais arrecada dinheiro. mais. Esse modelo atual de baixo crescimento, ele realmente ele entrou em colapso. Porque a demanda por serviços públicos aumenta e não tem de onde tirar. Então nós estamos nos endividando. É o que o Brasil está se endividando. Essa que é a verdade. A dívida interna está crescendo. A externa não, porque o Lula fez um colchão de proteção de 350 bilhões de dólares para proteger a economia brasileira de crise internacional. Mas internamente, nós estamos nos endividando. Por que o mercado financeiro está tão preocupado com teto de gasto, com isso, com aquilo? Porque fala, pô, daqui a pouco o Estado não vai pagar a sua própria dívida, ou nós vamos ter um repique inflacionário. A inflação nada mais O teto de gastos ajuda a pagar, não é? Na verdade, depende do modelo econômico. O modelo econômico atual, o teto de gasto está fazendo com que as despesas que deveriam estar indo para o povo mais pobre não cheguem lá. Até um economista ultraliberal, né, escreveu na Folha de São Paulo, falou, eu defendo o teto de gasto, mas eu tenho que reconhecer que está concentrando os poucos recursos que sobraram no andar de cima do serviço público. Não é a base que está recebendo, é o topo que está recebendo. Isso compromete o funcionamento da economia. Então, o modelo econômico nosso é um modelo de baixo crescimento. Então, a gente tem que mudar o modelo econômico. É isso que vai fazer a arrecadação crescer, não é o aumento de imposto. O aumento de imposto com esse modelo acaba de quebrar a economia. Vai acabar de quebrar. Se a gente mudar o modelo, a gente vai arrecadar mais pelo crescimento da economia. É óbvio que um cara vai dizer, mas tem que melhorar a eficiência do serviço público. Pô, mas essa é uma tarefa eterna. Sempre vai ter que melhorar a eficiência do serviço público. Tem que tentar fazer. Quando eu falo de hospital dia, é para melhorar a eficiência do serviço público. Né? Então, ninguém está pensando em aumento de carga. Nós estamos pensando em reforma tributária no sentido que eu te falei. Cobrar direito. Nós estamos cobrando de quem tem menos. Vamos inverter essa lógica. Sim, sim. Bom, e sobre